Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Hoje é aula de História, correção da atividade, os primeiros habitantes. Vamos lá? Na página 73, a questão diz o seguinte: decifre os códigos e descubra o nome dos 4 grandes grupos de instrumentos musicais indígenas. Então, você tem o alfabeto e para cada letra você tem uma imagem, um símbolo, né? Um código. E à medida que esses códigos se unem, vão formar palavras. Então, que palavras relacionadas aos instrumentos musicais indígenas foram formadas? Vamos conferir? Membranofones, isso mesmo. Idiofones, zumbidores e aerofones. Você acertou em casa? Espero que sim, tá? Muito fácil essa atividade. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Na questão número 2, você deve ler o texto, né, do seu livro e responder as perguntas que estão relacionadas a esse texto. Então, a letra A diz o seguinte: como é feita a divisão na musicalidade indígena? Né? Dentro dessa cultura musical, existe uma divisão. Né? Como que é feita essa divisão? Bom, a divisão ela é feita ou por idade, ou por uma questão de afetividade, ou por uma questão de gêneros ou grupo, tá? Então, as músicas que são os tipos de músicas dançadas ou produzidas vai depender de uma determinada divisão. Músicas e danças que são para homens, que são para mulheres, que é para o grupo todo, que é por uma questão de afetividade, que é por idade. Então, cada música criada e dançada, ela vai depender do objetivo, tá certo? E aí, eles fazem essa divisão. A letra B diz o seguinte: a que se deve o fato dessa divisão? Por que acontece essa divisão? Né? Se deve ao fato de existirem instrumentos exclusivos para homens, instrumentos, né? Alguns são específicos para as mulheres e outros que servem como brinquedos para as crianças. Tá? Então, determinados instrumentos só os homens utilizam, outros instrumentos só as mulheres e outros instrumentos as crianças acabam, os curumins, né, acabam brincando com esses instrumentos musicais, tá certo? Na número 3, já na página 74, você deve escrever o nome de cada um dos aerofones, né, dos instrumentos de sopro, né, a seguir, e circule, você deve circular o considerado sagrado pelos indígenas, tá? Então, você já tem o nome aí da primeira imagem, né? É uma buzina. Na segunda imagem, nós temos um apito. E na terceira imagem, nós temos um tipo de flauta. E qual desses 3 instrumentos é sagrado para o indígena, né? Vamos conferir? Isso mesmo, a flauta, tá certo? Vamos dar sequência. Essa atividade é uma pesquisa que você deve fazer na internet sobre os povos indígenas, né? Uma pesquisa de vídeos, tá? De indígenas cantando, dançando, e você vai escolher um tema e comentar e representar essa dança fazendo um lindo desenho no seu livro, tá certo? Então, você fez isso? Olha essa imagem. Nós podemos ver bastante colorido, nós podemos ver pinturas, nós podemos ver nessa dança adornos, né? Para cada tipo de dança, um tipo de pintura, um determinado tipo de enfeite que eles utilizam, tá certo? É só para dar uma ideia para vocês, esse GIF com os índios dançando, tá certo? Na página 77, você vai escrever, né? Escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. E na letra A nós temos como é a diversidade dos povos indígenas no Brasil. Nós temos várias tribos e que nos traz uma diversidade muito grande. Então vamos conferir. Essa diversidade ela é grande, né? Já foi muito maior na época da colonização.
Mas essa diversidade ela se dá em função das diferenças, as tribos diferentes, com dialetos diferentes entre si, mas com alguns aspectos bastante semelhantes em relação à crença, tá? Que nós vamos também ver mais à frente que semelhança é essa, certo? Na letra B, nós temos como se caracteriza essa religião indígena, né? É uma das semelhanças entre eles, que é o xamanismo, tá? E o que é o xamanismo? É a religião associada à presença da natureza e com relação a eles, né, ao homem em si, o espírito e o animal. Então, essa relação que se dá entre eles, entre o animal, entre a natureza que faz parte a todo momento da cultura deles, é que é chamada, é que forma a religião indígena, né, que é o xamanismo, tá certo? E que é representada, pelo xamã, tá? E que aqui no Brasil ele tem um nomezinho diferente. É a pergunta da letra D. Como é conhecida a figura do xamã no Brasil? Pajé. Então, o pajé é o mesmo xamã, tá certo? E qual que é a importância do xamã, a importância do pajé? Ele é o responsável por entrar em contato com o mundo espiritual, né? E por esse motivo ele tem diversas atribuições. Então, ele é o líder religioso de uma tribo, tá? E nós vamos ver mais à frente, nas outras atividades, as atribuições que o xamã tem. É uma das figuras mais importantes dentro de uma tribo, tá bom? Espero que você tenha acertado tudo. Bom, nessa questão 2, né, a partir da associação que o xamanismo faz, escreva o que os indígenas respeitam profundamente e no que acreditam que acontece quando um humano morre, né? O que acontece quando um humano morre? Eles respeitam, já falamos na questão anteriormente, né, de forma profunda a natureza, os animais, porque eles acreditam que esses animais são gente, né? Que quando um homem morre, ele renasce, ele reencarna na forma de um animal, né? De um outro ser. Então, tudo para eles dentro da natureza, eles têm uma ligação muito forte. Se eles precisam cortar uma árvore, eles têm todo um ritual para fazer isso, né? Se eles sacrificam um animal que não faz parte da alimentação deles, né? Eles têm todo um ritual de perdão, né, por aquilo. Então, é uma relação bastante íntima, bastante próxima que os índios têm com a natureza, tá certo? E aqui na página 78, na questão número 3, nós vamos falar das atribuições do xamã, tá? É uma das figuras mais importantes, como nós falamos, mas o que o xamã faz? Então, vamos lá? O xamã é responsável por mediar a vida sobrenatural e humana. O xamã também é responsável por predizer o futuro, né? Por prever o futuro através dos espíritos, consultando os espíritos. Ou os ancestrais, seus ancestrais, né? O xamã também é responsável por influenciar os fenômenos da natureza. Por clamar aos espíritos para que venha a chuva, ou para que cesse as chuvas, né? Tem um deus do sol, o deus da chuva, então eles têm um ritual para isso também. Também a função do xamã dar nomes aos recém-nascidos, né? Os curumins que nascem, fica de responsabilidade do xamã colocar, né, batizar, vamos dizer assim, dar nome aos seus recém-nascidos, tá? Outra atribuição também é fazer as plantas crescerem, através também da consulta com os seus espíritos, né? E também dos seus ancestrais, para que aquela colheita, aquela produção seja farta, né? Para que tenha uma colheita satisfatória para toda a tribo. Então, é função também do xamã. Outra função do xamã
é transformar-se em animais e outros seres. Numa das nossas aulas, pelo Zoom, eu comentava com os meninos o quanto, quando eu era criança, eu ouvia falar, né, dessa lenda nos interiores, e sempre falavam que tinha uma índia mais velha, né, e que nas madrugadas, nas noites de lua cheia, ela se transformava no capelobo, e que não tinha nada, quase nada poderia matar esse capelobo, né? E eu tinha muito medo disso, porque era a história que contava exatamente de que essa índia, essa anciã, ela se tornava um animal, né? Então, assim, eu tinha muito medo. E também curar por meio dos espíritos, tá? Além das ervas, de recorrerem às ervas, curar por meio dos espíritos também é função do xamã. E por último, prever as guerras e as consequências, guerras entre tribos, guerras entre madeireiros, entre fazendeiros, né, para defender o território que é deles, tá certo? Bom, na questão número 4, ela é muito legal, ela é uma resposta pessoal, tá certo? E ela pede que você comente a afirmação, relacionando-a com a diversidade de povos e culturas que temos no nosso país. Então, qual que é a frase? Se somos todos iguais, o mundo fica mais pobre. Se somos todos diferentes, o mundo fica mais nobre. Então, o que você entendeu dessa frase com a questão da diversidade? Então, nós podemos ver aí algumas imagens que mostram uma diversidade cultural e étnica, né, bastante grande. E o Brasil inicialmente teve uma formação étnica entre 3 troncos, né, étnicos, o negro, o índio e o europeu, com os portugueses, mas depois de muito tempo vieram outros imigrantes para o Brasil, né, os italianos, alemães, enfim, japoneses, né, os asiáticos, e o Brasil é essa mistura gostosa de cultura, né, de conhecimentos. Então, que graça teria o mundo, o Brasil, né, o nosso estado, se todos nós fôssemos iguais? O que de novo a gente teria para conhecer, né, para trocar, para mostrar? Então, o mundo ele fica mais nobre, ele se torna mais nobre a partir da diversidade e a partir, principalmente, do respeito a essa diversidade. Tá certo? É uma resposta pessoal, mas fica aí essa contextualização para vocês, tá certo? Bom, na página 79, nós temos a número 5, que diz: escreva o nome, complemento das frases a seguir, tornando-as verdadeiras. Então, nós temos 5 frases e no meio delas tem algumas palavras que vão completar estas frases. Então, vamos lá. Na letra A nós temos: o xamanismo acredita em entes superiores que existem no universo, tá? Na letra B, os entes superiores podem ser deuses, espíritos e etc. A figura do xamã é fundamental para a tribo. Ele é o conhecedor da natureza. Na letra D, os indígenas acreditam que o xamã é o homem responsável por entrar em contato com o mundo espiritual. E na letra E, nós temos: no Brasil, o xamã é conhecido por pajé. Então, é meio que um resumo, né, do que a gente vem discutindo aí nas atividades anteriores, tá certo? Na número 6, nós temos: escreva qual é a profecia em que muitos indígenas acreditam e o que devem fazer para conseguir atingir. Então, qual é essa profecia, né, tão importante para eles? A profecia que busca uma terra sem mal, tá? Uma terra de paz, uma terra de tranquilidade entre eles. No entanto, essa busca por essa terra sem mal não exclui a possibilidade de guerras, tá? Pois pela guerra os povos vão transpor as dificuldades e opressões sofridas. Então, mediante as pressões sobre os territórios deles, sobre a própria natureza, se for preciso, eles entram em guerra para manter essa terra deles, esse território indígena, em paz, tá certo? Então, galera, a gente conseguiu concluir mais uma etapa do nosso estudo. Corrigimos a nossa atividade, ó.
Parabéns para vocês. E não esqueçam, tá? Estamos com as revisões aí. Hoje nós temos revisões. Semana que vem tem prova e vamos arrasar, porque eu tenho alunos de excelência, tá certo? Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!